A paz do Senhor Jesus, que bom ter a sua companhia conosco novamente. Deus abençoe você que está nos assistindo através desse canal, que o Senhor continue abençoando a tua vida, que esse canal continue sendo canal de bênção para você, para a tua família, para aqueles que você tem compartilhado. Eu quero ministrar um texto que o Senhor colocou ao meu coração e eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração. Você será edificado através desta palavra. Cantares, capítulo de número 1 e o versículo de número 9 diz assim: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Esse livro que Salomão escreveu, e Salomão usa muitas comparações. Dentro do próprio livro nós vamos encontrar mais de 20 comparações, Salomão escrevendo, falando acerca da Sulamita, comparando ela com várias coisas, inclusive vários animais, aspectos da natureza, e vão sendo colocados, árvores são colocadas para fazer comparações. A Bíblia é repleta de comparação, o próprio Jesus usou comparações para falar, para trazer parábolas, para trazer ensinamentos para a igreja. O apóstolo Paulo também não foi diferente. Também usou das suas comparações, falando, trazendo a igreja, trazendo nós como jambuzeiros bravos, como edifícios, como lavoura. E até mesmo no livro de Apocalipse, ele traz as suas figuras de linguagem, trazendo algumas comparações. Mas, se nós olharmos o texto, como foi lido, como foi escrito, até parece de maneira grotesca, quando Salomão vai dizer, as éguas de Faraó te comparo. Você comparar uma mulher com uma égua, talvez, se nós olharmos de maneira meia na escrita do texto, a gente vai achar que Salomão exagerou, Salomão forçou o texto, Salomão não fez uma boa colocação, mas não. Na verdade, Salomão sabia o que estava falando. Salomão tinha conhecimento daquilo que ele estava dizendo. E é por isso que ele vai dizer, as éguas de Faraó te comparo. Observando, abrindo parênteses aqui, por exemplo, e às vezes a gente não compreende a linguagem, Evangelho de João, no capítulo 2, versículo de número 4, quando Jesus se refere à sua mãe, ele diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Então, nós precisamos entender a cultura, nós precisamos entender o tempo e a colocação que fora feita, porque o próprio Jesus, falando assim para a sua mãe, ele não foi rebelde. Que depende muito da maneira como nós entendemos o texto e da cultura. Mas Salomão, por que Salomão comparou a Sulamita com uma égua? Nós vamos entender isso. Deus irá ministrar, o Espírito Santo irá nos ensinar neste momento, e eu quero que você fique conosco até o final, porque Deus tem algo para nos falar e nos ensinar. Observando o texto, observando alguns historiadores, nós vamos entender que Salomão, quando começa a reinar, e na época existia uma nação que dominava, e que nação era essa? Era a nação dos egípcios. E como é que eles dominavam? Eles tinham grande força de guerra, e a sua força de guerra estava nos seus cavalos e nos seus cavaleiros. Os egípcios tinham um grande exército e dominavam naquela época. Agora Salomão começa a reinar e há uma preocupação de Salomão. Inclusive, a primeira coisa que Salomão faz é uma aliança, casando-se com uma mulher egípcia, contrária à vontade de Deus. Mas não é esse contexto que nós queremos entrar. Salomão observa e vê a grande força do exército dos egípcios. E observa que os seus cavalos são fortes. Eles são implacáveis, eles são avantes, eles aonde vão, eles destroem tudo. E aí agora Salomão começa a se perguntar de onde vêm esses cavalos. E aí Salomão começa a ir atrás, porque também queria um grande exército. Nos pormenores nós vamos entender que Salomão descobre que na Sicília, todo ano havia esse leilão de cavalos, e aonde se encontravam os melhores cavalos do mundo na época. E agora todo ano os reis subiam para lá para comprar cavalos. E agora Salomão resolve subir também. E quando ele sobe, quando ele chega, o leilão já acabou, segundo os historiadores. E agora só tem o refúgio. Sobrou ali simplesmente
aqueles pé duro, como se diria nos dias de hoje. Aqueles que não eram bons, os refugos, os rejeitados. Mas Salomão olha para aqueles e mesmo assim, ele resolve, ele não vai perder a viagem, ele compra. Ele compra aqueles cavalos. E só quando ele observa que Israel está muito longe. E se ele fosse levá-los, eles não resistiriam à viagem. Agora Salomão tem uma ideia, vou tratá-los deles aqui. Eles são ruins, mas eu vou mandar comida de lá para cá. E eu vou cuidar desses cavalos. E eu vou treiná-los aqui. E eu vou adestrá-los aqui. E depois eu torno. Para buscá-los. Isso me lembra, isso nos faz uma tipologia de Cristo. Salomão, quando sendo Cristo, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, Lucas capítulo de número 14, versículo de número 21, nos diz que ele mandou os seus servos irem até os valados e buscarem, e aqueles que eram refugos, eram rejeitados, o Senhor olhou para mim, para você que não era nada, que não podia nada, que ninguém dava nada, e nos separou, e nos comprou para si mesmo, ninguém acreditando em nós. E além disso, o que mais ele fez? Ele começou a nos tratar de maneira diferente. Nos deu agora uma comida diferente. A comida que nós comemos é um alimento diferente. Assim como Daniel na Babilônia recebeu uma comida diferente, se propôs a comer algo diferente, foi fortalecido e diferenciado por causa daquilo que comeu. A igreja também recebe uma comida diferente, e é por causa dessa comida diferente, essa alimentação diferente que vem não da terra, mas que vem dos céus, é que nós estamos de pé. Nós estamos sendo treinados, estamos sendo provados, e oxalá que quando nós olhamos para a prova, nós podemos entender que a prova, quando nós olhamos para a prova, quando está treinando alguma coisa, quando você está adestrando, você começa com provas simples e vai, com o tempo, vai dificultando. Só que depois de um certo tempo, as provas ficam fáceis, porque ele acostuma a vencer os desafios. Eu não sei que parte da prova você está. Talvez você está vencendo uma prova hoje, aí de repente amanhã fica mais difícil. Mas ele está te provando, sabe por quê? Porque ele tem algo melhor para você. Nós somos provados sim, dia a dia, mas vai chegar uma hora que as provas não vão nos parar, porque nós teremos experiência com ele e andaremos dia a dia vencendo. E o melhor, assim como Salomão falou, vou treinar e vou buscá-los. Jesus falou, Jesus prometeu. Atos capítulo de número 10, versículo Atos capítulo de número 1, versículo 1, 10, capítulo 1, versículo 10 e 11. Eu volto. Esse mesmo Jesus vai voltar. Esse mesmo Jesus vai voltar para me buscar. Esse período aqui vai acabar porque ele tem algo melhor para nós. Ele tem algo melhor para as nossas vidas. Mas Salomão entende, agora vê o treinamento, vê a preparação, vê o lugar. Mas Salomão agora ficou observando que os outros reis também compravam, os outros reis também treinavam. E qual é o diferencial dos egípcios para as outras nações? Porque compravam cavalos do mesmo lugar. Havia um segredo. Havia um segredo. Uma fórmula secreta. Tinha um diferencial. Você quer ver o interessante? Por exemplo, você sabe a fórmula especial do McDonald's? Você até frita a batata, mas não fica igual. Não fazendo aqui comercial. Você, por exemplo, vê da Coca-Cola, tem tanta cola disso, mas nenhuma tem o mesmo sabor da Coca-Cola. Mas havia um segredo. Só que Salomão descobriu o segredo. As éguas, quando eram ensinadas, o adestrador chegava sempre, todos os dias, e falava para ela, dando uma ordem: olha, avançai e não recuai. Avançar e não recuar.
avançar e não recuar. Era falado, era ensinado, elas eram treinadas, mas eram ensinadas, era falado aos seus ouvidos para sempre seguir avante, 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 avante. Elas eram ensinadas e cresciam desta maneira. E eu aprendo alguma coisa aqui. Que palavra que você tem seguido? Que palavra que tem norteado a tua mente? Avançar e não recuar? Quantas das vezes nós nos alimentamos palavras de derrota, de fracasso, quando em Romanos está escrito que em Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluias, quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Abraão, Abraão se movimentou com uma palavra de vitória, uma palavra que ele tomou posse, se movimentou por ela, andou por ela e alcançou a promessa, porque andou pela palavra que recebeu. Que palavra que você tem recebido? Às vezes nós recebemos a palavra, mas no meio da caminhada nós vamos esmorecendo, perdemos, a deixamos. Você sabe qual foi a palavra que Daniel Berg, o Naving, ano de 1910, recebeu? Palavra é essa que nos colocou de pé e estamos aqui até hoje, Mais de 100 anos se passaram e por causa dessa palavra eu e você estamos de pé. Oh, aleluia! Eu fico ainda observando capítulo de número 6, versículo de número 10 do livro de Josué. Deus manda rodear Jericó. E algo nos chama a atenção que Deus fala para eles, façam fila. Não é para ficar montinho, é para um andar olhando para a nuca do outro. Sabe por quê? Porque Deus sabia que se deixa andar em montinho, começa a murmurar. Todo dia rodear Jericó parecia loucura. Mas andaram em filas se obedecendo uma palavra, e por obedecer a palavra, as muralhas caíram, o muro foi abaixo. Por quê? Porque creram e obedeceram a palavra. Aleluia! Qual a palavra que tem sido dita para você? Qual a palavra que tem sido falada para você? Apocalipse capítulo número 3, versículo de número 8. Nós vemos ali a igreja vitoriosa. E por que a igreja foi vitoriosa? Porque não negaste o nome e guardaste a palavra. Guardaste a palavra. E não só guardar, mas se movimentar, andar por ela. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente guarda a palavra, mas vem os comichões, vem aqueles que querem falar coisas e ao tempo você vai esmurecendo. Conta uma certa história que havia uma competição de sapos. E qual seria a competição? Quem chegar lá no topo da montanha vai ser o vencedor e o prêmio seria bom. E reuniu-se muitos sapos. Alguns se colocaram lá em cima, só que era muito íngreme. E tinha que ir pulando, tinha um lado correto para ir pulando e pulando até chegar em cima. Só que por certo ninguém chegaria. Sabe por quê? Porque era muito difícil. E um grande número de sapos começou a pular, iam pulando. No meio do caminho se cansaram. Outros olharam para cima, desistiram. Fora aqueles que estavam lá na ponta e gritaram: "Ei, desiste, vocês não vão chegar aqui." Mas de repente um continuou a pular, foi pulando, e ele olhava para cima e ele via as pessoas, gesticulando, dizendo: "Olha, você não desiste, você não vai conseguir chegar aqui." Ele olhava para aquilo e insistia. E ouvia aquelas palavras, mas insistia e foi tentando, até que de repente ele chegou. E quando ele chega, alguém vem entrevistá-lo, chega para ele e pergunta: "Ei, como é que você conseguiu chegar aqui? Todos desistiram, só você conseguiu." Mas ele não respondeu. Ele continuou andando, fez de conta que não era com ele. De repente alguém olhou para aquela pessoa que fez a pergunta e disse: "Ei, não se preocupa não, ele é surdo, ele não te ouviu." Tá aí o segredo. Ele não ouviu as pessoas dizendo: "Você não vai conseguir."
Ele não ouvia as palavras de derrota. Quanto mais as pessoas gesticulavam, ele talvez entendia. Olha, elas estão dizendo, vai firme, vai firme. Ele pegou as palavras de negativismo e usou em seu favor. Talvez o inimigo tenha soprado palavras de derrota, dizendo que você não vai, que não vai dar certo, mas seja surdo. Não ouça essas palavras. Alimente a palavra que o Senhor tem colocado no teu coração. Você se lembra, por exemplo, daquele homem que Jesus, ele era cego. Jesus chegou, cuspiu, fez uma massinha de barro, colocou nos teus olhos e disse, vai e lava-te no tanque de Siloé. O homem seguiu até o tanque, era uma boa distância. Ele foi andando, chegou no tanque, lavou e viu. Já imaginou se ele tivesse parado e não tivesse ido ao tanque? Quantas pessoas estão parando no caminho do tanque? Porque não estão acreditando, não estão tomando posse da palavra. Aleluias. Mas seja surdo para o negativismo. Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem dito algo para você e ande por esta palavra. Ande por esta palavra. Então a ordem que era dada para as éguas é avançar, e avançar, e avançar, e avançar. E como é que a gente entende isso? Êxodo 14, nós vemos Israel saiu do Egito, agora a nuvem e a coluna de fogo guiava o povo, e de repente Deus diz para ele, para o povo, olha, voltem, se acampem aqui nesse beco do mar, e eles se encontram ali onde o mar faz uma curva, um braço do mar. E quando eles olham para trás, os egípcios estão e eles se veem encurralados. E aí agora alguns começam a dizer, para que o Senhor nos trouxe aqui? Mas Moisés deu uma ordem, disse o povo, marche, marche. Então a coluna de fogo e a nuvem que estavam na frente agora passam para trás. E quando os egípcios estão se aproximando, a Bíblia vai nos dizer que vem a noite. E escurece tudo. E agora a coluna de fogo vem sobre eles, e agora as rodas do carro são arrancadas, e agora eles começam a aparecer embaraços para que Israel, para que os egípcios não alcançassem. Eles veem só a escuridade, e eles vão avançando, e abre um parênteses aqui para te dizer uma coisa, cavalos normais teriam voltados, bateriam em retirada, eles não prosseguiriam, mas as éguas de Faraó continuavam avante, avante, era no meio do fogo, era no meio do escuro, e eles continuavam, fez-se a parede do mar, Israel começou a passar, Israel começou a andar, atravessou o mar, e as éguas, os cavalos de Faraó, avante, avante, eles prosseguiam, por causa daquilo que eles haviam sido ensinados. A ordem era avante, e eles foram. Bem verdade é que foram engolidos pelo mar, e todos morreram, mas andaram avante. É por isso que Salomão vai fazer essa comparação. É por isso que Moisés, orientado por Deus, disse para o povo, marche, marche, marche. Vai avante, não volta para trás não, vamos avante. O mar abriu, vamos avante, vamos avante. A igreja triunfante é a igreja que vai avante. Qual é a ordem para a igreja? A ordem é para marchar, a ordem não é para recuar. A ordem para minha e para a tua vida é que nós prosseguimos avante. A ordem para minha e para a tua vida não é para nós pararmos. Vão vir os obstáculos, vão vir as dificuldades, mas a ordem do Senhor para mim e para a tua vida é continua, 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 continua. Oh, aleluias! Talvez tenha um grande exército te perseguindo. Talvez tenha grandes obstáculos na sua frente. Mas qual é a ordem? É para prosseguir. Não para, não. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. É por isso que ela continua de pé hoje. É por isso que ela continua de pé hoje. Aleluias. Continua. Não para, não. Vai avante. Vai avante.
Deus tem uma promessa e ela vai se cumprir, mas não para. Soberano e Altíssimo Deus, toma esse meu irmão, Pai. Toma essa minha irmã que ouviu essa palavra, Pai, ministra, Pai, ao coração dele, Pai, dela, Pai. Dá para ele força, Papai, sabedoria, Senhor Deus, e abre os olhos deles, Pai, para que possam entender que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Pai, nós sabemos que o cavalo se prepara para a batalha, mas nós entendemos que é do Senhor que vem a vitória. Se o Senhor estiver conosco, se o Senhor estiver do nosso lado, nós herdaremos, nós alcançaremos aquilo que está proposto para as nossas vidas. Pai, toma a vida dos teus filhos, ó Pai, e os fortalece, Pai, não deixe que eles venham parar, mas que eles possam entender, Pai, a necessidade de prosseguir, de ir avante, avante. Assim eu oro, no nome de Jesus, abençoa o teu povo, Pai, aquele que tem ouvido esta mensagem, que seja bênção para a vida dele. Deus abençoe, Deus te guarde. Amém?